Cronograma de 4 meses para biologia. Se você quer passar em medicina, você precisa ter uma boa nota em biologia. Sem tirar uma boa nota em biologia, você não consegue passar em medicina. E eu vou trazer aqui para vocês, então, esse cronograma de 4 meses para você que quer passar em medicina e que está com dificuldade em biologia. Antes de eu começar a apresentar aqui para vocês, já aproveito para se inscrever aqui no canal, ative as notificações, sempre tem conteúdos gratuitos para ajudar vestibulantes de medicina que querem passar no Enem ou nos vestibulares. E quando nós pensamos no contexto do Enem, nós temos, né, a biologia como a principal matéria aí que influencia na TRI, que influencia na nota, principalmente na nota de natureza. Então a gente sabe aí que cada ponto, cada estratégia é fundamental para você poder passar em medicina no SISU, ProUni ou FIES. Então é importante que você tenha uma noção de alguns tópicos, de alguns conteúdos que vão aparecer nas suas questões, para que você consiga ter mais inteligência no teu estudo, e não ser aquele estudo da força bruta, aquele estudo que eu vou sentar a bunda na cadeira, vou comer os livros e vou estudar tudo de tudo, não. Tem alguns tópicos dentro da biologia que é fundamental que esse aluno, que quer medicina, que quer uma federal, que quer um ProUni, que quer um FIES, saiba que domina esses conteúdos antes da prova, porque a gente sabe ali que você ir muito bem em biologia, você vai ter uma TRI muito mais favorável. Então eu vou mostrar aqui para vocês, né, como que ficaria formatado então esse cronograma mês a mês. Depois eu vou mostrar para vocês, né, como que você adquire essa base teórica e depois eu vou mostrar para vocês como que a gente organiza isso dentro dos ciclos de 60 dias. Então vamos lá. Então a gente vai dividir então em 4 meses, tá? E aí, nesse primeiro mês, né, qual que é o objetivo? E é uma coisa assim que eu falo muito para os alunos, é a base. É igual na medicina. Na medicina, nos primeiros anos da faculdade de medicina, a gente aprende a base. Então, a gente vai aprender a base de anatomia, a base de fisiologia, a base de patologia. Então, é fundamental que você domine a base. E a mesma coisa aqui. Então, você vai estudar conteúdos como citologia, cai todo ano, bioquímica, membrana plasmática, organelas, divisão celular. Então, você vai focar nesses conteúdos básicos, né, que a gente chama de biologia molecular. E vai sempre fazer uma revisão semanal desses conteúdos para você não esquecer esses conteúdos, haja vista o contexto da curva do esquecimento. Inclusive, eu já fiz vários vídeos falando aí sobre curva do esquecimento, sobre esquecimento, haja vista que é uma questão muito problemática em muitos estudantes. Só você pesquisar que você vai ver esse conteúdo aqui. Já no segundo mês, a gente vai para um conteúdo que ele é médio difícil, que é genética e evolução. Então agora você tem a base da biologia molecular, né, bioquímica, membrana plasmática, organelas, e agora você vai para a genética. Então você vai ver leis de Mendel, heredograma, genética molecular, biotecnologia, né, cai bastante esse conteúdo de biotecnologia, né, como que as novas tecnologias influenciam nos tratamentos médicos, nas medicações, nas descobertas científicas. Então você já consegue ter ali essa visão mais ampla desses conteúdos. E evolução, né, o famoso Darwin, né, então cai bastante questões nesse contexto, óbvio que não aquele conteúdo mais decoreba, né, a gente vê essa mudança do Enem nos últimos anos, trazendo conteúdos mais práticos, né, conteúdos relacionados com o cotidiano do aluno. E, de novo, sempre fazendo uma revisão semanal, né, sempre revendo esses conteúdos toda semana, para você não esquecer eles. Depois eu vou explicar para vocês como é que você aprende a teoria desses conteúdos, tá? Então, um dos blocos mais cobrados do Enem está aqui no mês 2. Aí no mês 3 nós teríamos então fisiologia humana, né, digestório, respiratório, circulatório, excretor, sistema nervoso, sistema endócrino, né, também colocaria aqui, adicionaria aqui também, ver doenças, né, porque o Enem ele não vai cobrar fisiologia humana tão específica assim, ele vai sempre trazer uma doença que afetou o sistema digestório, ou alguma situação, ou algum contexto, algum vírus, alguma bactéria, né, e é muito louco, por quê? Às vezes tu vai ter, por exemplo, uma questão de biotecnologia, que tu tem que ter um conhecimento de fisiologia humana, que tu tem que ter um conhecimento de citologia. Então tu vai ver que no final do dia, todos esses conteúdos, eles se cruzam, né, todos esses conteúdos estão relacionados, e através disso que você vai construindo essa base teórica, vai conseguindo, né, esse aumento nos teus acertos em biologia, né, que para quem quer medicina tem que praticamente gabaritar, né, tu pode errar no máximo 2, talvez 3 questões mega difíceis, né, mas o ideal seria errar 1 ou 2 questões, que aí você já consegue ter uma TR bem favorável, tá? Então, o conteúdo que mais conecta a biologia com a vida real, exato, né? Então, a gente vai ter fisiologia humana com uma aplicação ao cotidiano do aluno, né? Comer o proteína, ou, por exemplo, uma região, não sei da onde, que não tem proteína animal, que come só proteína vegetal, né? Arroz, feijão, ervilha, grão de bico. Então, vai ter os aminoácidos, enfim. Então, sempre vai trazer esse contexto, tá? E aí finaliza o quarto e último mês com ecologia, botânica e zoologia. Eu prefiro, né, esse formato aqui de estudo, por quê? Porque às vezes tu começa com ecologia, e às vezes muito conteúdo em extensão de linguística, o Enem não vai pedir lá é, é,
aqueles conteúdos básicos, sabe? Ele vai trazer sempre um conteúdo, um storytelling, alguma coisa mais prática da ecologia. Não vai ter aquele conteúdo, o leão mata a zebra. Não, não vai ter esse conteúdo básico, tá? Vão ser conteúdos mais avançados. Então eu gosto nesse formato de colocar a ecologia aqui no último, embora seja um dos conteúdos mais cobrados, que mais vai estar relacionado dentro dessas questões aqui, é porque senão às vezes o aluno perde muito tempo lá com cadeias alimentares, ciclos biogeoquímicos, impactos ambientais, e às vezes isso daqui o Enem não vai cobrar tão específico assim, ele vai trazer dentro de um contexto, então eu prefiro mais deixar para você ver esses conteúdos nas questões, tá? Botânica e zoologia. Então, botânica a gente sabe que cai todo ano, zoologia também, né? Então aqui você fecha o tema, né? E aí sempre a revisão semanal. Então, todos aqueles conteúdos que tu vai vendo, tu tem que revisar eles. E aí agora, então, falar para vocês como que ficaria dentro desse formato, né? Pensando em biologia, para você adquirir essa base teórica. Eu gosto, né? E trago vários artigos científicos, publicações, né, com estudo grupo controle, publicado em grandes revistas, mostrando, né, que o estudo prático ele é muito mais efetivo do que o estudo passivo, né, o estudo ativo é muito mais eficiente. Então, eu prefiro que o aluno vá primeiro para as questões, mesmo que ele não tenha base teórica, mesmo que ele não tenha visto, por exemplo, membrana plasmática, organelas, divisão celular, eu prefiro que ele vá primeiro para as questões. Por quê? Porque assim ele vai ver o conteúdo na prática, ele vai ver qual que é a teoria que ele precisa saber, porque às vezes ele se perde querendo saber tudo de tudo, né? E aí depois você vai então para a correção dos seus erros, então faz as questões, a correção dos erros, e aí depois você vai para a teoria, tá? E depois revisão. Dentro da nossa plataforma, né, nós temos uma técnica chamada PBL-ATM, que a gente consegue então aplicar essas 4 etapas aqui do processo de você pegar uma questão e transformar ela em um conteúdo teórico aplicado à prática. Por quê? Uma coisa é o aluno saber botânica, outra coisa é o aluno saber fazer questões de botânica. Então, desse modo, eu prefiro muito mais que o aluno foque nas questões, porque daí, através das questões, ele vai conseguir ver a teoria que é necessária, tá? E aí, dentro da nossa plataforma, a gente trabalha com ciclos de 60 dias, né? Então, a gente vai fazer ciclos de estudo. Por quê? Porque assim fica mais fácil de você prever a evolução do aluno. Então, para mim, não importa se você viu esse conteúdo, o que importa para mim é se você consegue acertar questões que tem biotecnologia, que tem lei de Mendel, que tem bioquímica, que tem membrana plasmática. Então, muitos alunos sabem a teoria, mas não acertam as questões. Então, dentro dos ciclos, a gente vai fazer a metrificação. Então, toda semana a gente vai metrificar os acertos dos nossos alunos, para saber se esse aluno está evoluindo ou não, porque muitas vezes esse aluno ele acaba tendo contato com a matéria, mas ele não tem um indicativo, ele não tem certeza que ele domina aquele conteúdo, que ele acerta aquele conteúdo. E aí, dentro dos ciclos, então, a gente vai trabalhar esses 3 pilares aqui, que é o microlearn, storytelling e recall ativo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, por exemplo, citologia. Citologia é um conteúdo gigante, é um conteúdo muito grande. Só que às vezes você vai pegar as questões, vai ter ali uma questão cobrando lissossomos. Inclusive, no último ano aconteceu isso. Então, um conteúdo desse tamanho e cobrou um pedaço do conteúdo, cobrou lissossomos. O mundo ideal, o cenário ideal seria o aluno saber toda a citologia, só que é humanamente impossível, né? Faltando poucos meses para a prova, ele conseguir saber toda a citologia. Então, desse modo, eu acho muito mais válido ele focar em pedaços da citologia, aprender pedaços, micro conteúdos, do que ele querer aprender toda a matéria. Então, em um primeiro momento, ele foca em microlearn. E aí é muito mais fácil aprender um pedaço do que aprender toda a matéria. Depois o storytelling, né? Que é uma das coisas que eu mais gosto, que é você pegar conteúdos teóricos e transformar ele em histórias, né? Construir um storytelling, uma história mental baseada numa memória que você já tem na sua cabeça, né? Então, por exemplo, você pode lembrar do momento que você está no mercado comprando uma barra de chocolate. Aí você lembra lá da mitocôndria que faz o metabolismo energético. Então, o chocolate vira glicose, a glicose vira ATP, que entra dentro da mitocôndria, que faz o metabolismo energético. Então eu pego uma situação do meu cotidiano, uma memória que eu já tenho, indo no mercado comprar chocolate e transformo isso no storytelling. É uma técnica chamada GPM que nós ensinamos dentro da nossa plataforma para você fazer isso de forma prática, né? Não ficar só na teoria. E depois o recall ativo, né? Que é você recuperar o conteúdo da sua cabeça. E aí a gente trabalha com simulados no final de semana. Então simulados é a principal ferramenta, né? Para você fazer o recall ativo. Um erro, né? Que eu vejo muito comum é que às vezes a pessoa ela estuda, por exemplo, lei de Mendel a semana inteira, e aí ela faz uma lista de questões na sexta-feira. Obviamente que ela vai ter uma taxa de acertos muito alta. Só que o que é o ideal? O ideal é você ciclar todos os conteúdos, citologia, bioquímica, genética, fisiologia humana, botânica, ecologia, zoologia, dentro desse simulado. Por quê?
Porque no dia da prova você vai ver os conteúdos de forma aleatória, você não vai ver só um conteúdo. Então você tem que ter a capacidade de relacionar as matérias, mesmo que você não tenha visto aquele conteúdo teórico ainda. Por quê? Porque é errando que você aprende. Então, às vezes você não viu a teoria daquele conteúdo, mas você fez uma questão daquele conteúdo e aí você aprende muito mais do que se você tivesse esperado para fazer simulado só quando você tivesse visto toda a teoria, né? Então, pela lógica, seria mais interessante. Eu vejo toda a teoria e só depois faço simulado. Só que na prática não funciona. Por quê? Por causa da curva do esquecimento, porque são várias matérias, né? Aqui nós estamos falando só de biologia, você vai ter que estudar história, geografia, filosofia, sociologia, física, química, enfim, outras matérias. Então, na teoria é bonito, mas na prática, às vezes, é muito difícil acontecer isso, né? Porque imagina que lá no mês 4, como é que tu vai lembrar das organelas celulares, né? Então, por mais que tu faça revisões, é muito melhor você investir o seu tempo em simulados, porque daí no simulado você vai ver sempre vai ter no simulado membrana plasmática, sempre vai ter genética, sempre vai ter fisiologia humana, sempre vai ter ecologia e botânica. Aí fica muito mais fácil você organizar os teus estudos. E se você quer conhecer um pouquinho mais da nossa plataforma, vou deixar aqui embaixo a lista de espera para você poder conhecer um pouquinho mais do meu método, preenche a lista de espera e depois a minha equipe entra em contato com você para ver se você tem interesse em ser nosso aluno lá na nossa plataforma. Se inscreva no canal e nos vemos então na próxima aula.